Muito bem-vinda, Mariane, ao programa Planeta Delas, para falar sobre esse assunto que é muito importante, que tem que ser falado, não é mesmo, Mariane? Com certeza, Gabriela, é um assunto bastante polêmico, né, nas famílias brasileiras, não só brasileiras, no mundo inteiro. Mas eu queria agradecer o convite, é muito importante a gente estar falando sobre isso, né? Ajudar as mães, os pais, os responsáveis, né, por crianças e adolescentes nesse assunto tão importante. Quero perguntar para você, né? Como ocorrem as mudanças repentinas de comportamento das crianças e dos jovens quando eles estão enveredando por esses caminhos das drogas? Sim. Bom, Gabriela, é importante assim a gente ressaltar que os pais, os responsáveis devem sempre estar monitorando o comportamento, o bem-estar dos seus filhos, né? Então essas mudanças, principalmente na adolescência, se confundem um pouco com a, né, que é natural, com a fase da adolescência, que a gente sabe que existem algumas mudanças, né? Mudanças emocionais, mudanças no próprio corpo, né? Físicos. Então, existe já em relação, isso é natural da adolescência. Mas é importante a gente estar atento para alguns outros sinais, né? Então, assim, pensar sempre como seu filho era antes e como ele está agora, né? Fazer sempre esse paralelo. Primeiro, comportamento, né? Mudanças repentinas no comportamento. Então, ele era uma pessoa amável, ele passa a ser agressivo, né? Ele era uma pessoa mais confiante, ele passa a ter a autoestima baixa. Ansioso, ele passa a ser ansioso, era uma pessoa calma. Então essas mudanças repentinas é importante a gente perceber, ficar alerta, isso. As pessoas, as crianças, os jovens, quando estão usando drogas, elas têm mudanças com relação ao apetite? Com certeza. Mudança, ou ele come demais em função da sua ansiedade, ou perde o apetite, ele fica emagrecido em função também do uso, né? Então existe isso tudo em um pouco espaço de tempo, né? Então a gente consegue perceber isso claramente. Ele não se importa em se alimentar, tá? Ele fica, se você chama para o almoço, chama para a janta, ele nunca está com fome. Ele fica adiando isso, né? Ele fica adiando. Mas é importante a gente ressaltar também, Gabriela, que esses sintomas não são só da dependência química, do uso de drogas, né? Pode ser algum outro problema também. Então a gente precisa ficar atento. Todos esses sintomas, sinais juntos, eles podem significar que está usando, né, algum tipo de droga, lícita ou ilícita. Porém, pode estar passando por algum outro problema também. Ela tem alterações no sono? Sim, principalmente, como a gente fala, né, troca o dia pela noite. Então, eles acabam saindo à noite, né, se estendendo um pouco mais, usando algum tipo de droga, e aí quando voltam, quando retornam para casa, acabam cansados, exaustos, acabam dormindo um pouco mais, ou então ao contrário, né, dependendo da droga, se for uma droga mais, né, como a cocaína, que deixa a pessoa mais agitada, eles perdem o sono, ficam mais de 24 horas até sem dormir, né? Então, tem essas diferenças também em relação ao tipo de droga que está utilizando. Eles ficam, trocam a noite pelo dia, literalmente, né? Sim. Alterações físicas. Acontece algum tipo de alteração física quando a criança ou adolescente está usando drogas? Sim. Como a gente já falou, né, a questão de ficar emagrecido, perde, né, fica mais emagrecido num curto espaço de tempo, ou então aumenta o peso, né, quando fica muito ansioso, aumenta o peso. Tem mais aquelas questões assim de a pupila dilatada, olheiras, né? Perde um pouco assim a vontade de se arrumar, né? A questão da autoestima cai um pouco, então deixa até às vezes de tomar banho, não quer tomar banho. Então também existem essas Esses são sinais, né? Esses sinais, isso. Uhum.
Acontece fugas? Fugas em relação a que a gente está aqui conversando, ele não quer ficar aqui, ele acaba se isolando, ele não quer mais entrar nos assuntos importantes, ele fica mais sabonete, como a gente diz, né? Mais escorregadio, então acaba, né? Ele fugindo, né? Quando a gente quer entrar em algum assunto mais que tem a ver com essa questão, então ele acaba fugindo e não quer conversar, ele se esquiva. Isso aí acontece bastante também. Que é fugir do assunto. Fugir do assunto. Problemas com dinheiro? Sim, dependendo da droga e do nível que está o uso, ele acaba usando todo o dinheiro dele para utilizar a droga, né? Consumo da droga, né? Para o consumo da droga. E, às vezes, não tem dinheiro, ele acaba trocando seus objetos pessoais e, em muitos casos, também pegando objetos que não é dele e também trocando. Porque no mundo da droga, qualquer coisa é moeda de troca, né? Então, eles aceitam qualquer coisa em troca da droga. Aí, quando começa a assumir objetos de casa, os pais têm que ficarem atentos. Atentos, com certeza. Daí já está num nível bem avançado, né, do uso da droga. Então, não é mais no início, né? Isso. Queda do desempenho escolar, acontece isso também? Isso é um dos primeiros sinais, assim, né? O adolescente, ele perde o interesse pelos estudos. A gente vai falar sobre as faltas frequentes também no ambiente escolar. Então, ele acaba não indo nas aulas, matando a aula para poder estar com os colegas, né? Fazendo uso em algum lugar escondido, às vezes até dentro da própria escola, né? Ou então não entra na escola, vão para outros lugares fazer uso. E aí o rendimento, né, escolar cai lá embaixo. Isso é um sinal bem inicial, assim, do uso das drogas. Né? Isso. Faltas frequentes na escola, você disse, né? As faltas, o jovem, o adolescente que está usando drogas, ele começa a não ir na sala de aula, né? Sai de casa, mas não chega na escola também. E isso é importante, eu queria fazer uma colocação, que quando são crianças, a gente faz questão de acompanhar eles na escola, né? Desde levar na escola, ir nas reuniões escolares, conversar com as outras mães, e eles vão crescendo, isso é natural. A gente vai deixando um pouco de lado isso, né? Deixa de ir nas reuniões, não leva mais na escola, ele vai sozinho, ele vai criando uma certa independência e a gente vai gostando disso, né? Mas é importante a gente continuar fazendo esse acompanhamento, essa supervisão, porque pode acontecer isso, ele sai de casa para ir para a escola e não entra na escola e a gente não está nem sabendo, né? Porque a gente deixa de fazer esse acompanhamento. Sim, tem que ir de vez em quando lá na diretoria, ver como é que tá, né? E para isso existem as reuniões escolares, né? Existem as reuniões. Como você mesma disse, quando eles estão pequenininhos, a gente está levando, está buscando, está tendo contato ali com o ambiente escolar, sabendo o que o filho está... E na adolescência, a gente não tem mais isso, porque pressupõe-se, né, que não, já é adolescente, já está independente, como você mesma disse, é bom, né, essa independência, porque acaba que a gente tirando uma coisa das costas, uma responsabilidade, no caso dos pais, e nesse momento eles estão mais expostos do que nunca, né? Isso é muito importante a gente pensar, né? E não é só na escola, é para tudo, né? A gente vai deixando, claro que é bom para a adolescência eles terem uma certa independência, eles poderem fazer as coisas, terem autonomia para fazerem as suas coisas, mas e cadê aquele momento? A gente está repondo aquele momento que a gente fazia essas coisas com o adolescente, a gente repõe isso, aquele cuidado, aquele momento para o diálogo, né? Aquele momento para a gente poder bater um papo e falar sobre as coisas que estão acontecendo. A gente está repondo em algum outro momento isso? Então é importante a gente pensar, porque é muito importante a gente poder acompanhar a adolescência dos nossos filhos. Porque nesse vazio é que o vendedor de drogas chega, né? Que o aliciador
chega porque tem um vácuo ali, né? Vácuo familiar. É nesse afastamento, né, Gabriela? É nesse afastamento que a família acaba colocando e que o próprio adolescente se coloca, né, em função de toda a questão da fase da adolescência, que é importante para eles, mas a gente precisa ter esse cuidado, né, de estar sempre atento, sempre alerta, monitorando o bem-estar deles, sabendo quem são os amigos, né, se possível, conhecer esses amigos, os pais dos amigos, conversar sobre assuntos polêmicos, principalmente sobre, né, o uso das drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, falar sobre isso, ouvir qual é a opinião do meu filho sobre isso, porque eu não tenho a verdade absoluta, eu como pai, como mãe responsável, eu não tenho a verdade absoluta, eu tenho a minha vivência, né? Sim. Mas ele, então assim, escutar o que ele tem para dizer, o que ele está escutando na mídia, o que ele está escutando nas redes sociais. O que ele acha sobre esse ou outro assunto, né? Isso aí. É importante. Você estava dizendo que o adolescente, ele se isola da família quando ele está envolvido com o mundo das drogas, né? Uma, porque ele fica envergonhado, né? Ele fica envergonhado de estar, né, fazendo uso. Outra, porque ele não quer dar, né, nenhuma pista, né, que está fazendo isso, então ele acaba se isolando mais no seu mundinho, e é nesse ponto que também é muito importante a gente pensar, eles entram num mundo diferente, apesar de, né, de estar usando ou não droga, eles entram num mundo diferente na adolescência, e os pais devem acompanhar isso, conhecer qual é o mundo do meu filho, né, para poder estar junto e estar também curtindo aquele mundo, porque, como eu falei, a gente não tem a verdade absoluta. Sim. Né? A gente teve as nossas experiências, as nossas vivências, e os nossos filhos vão ter outras experiências, outras vivências diferentes das nossas, e não quer dizer que sejam erradas, que sejam ruins, são apenas experiências e vivências novas que a gente precisa conhecer e compartilhar, principalmente. Você atende famílias que têm problemas com filhos com drogas, né? Quais são os relatos dessas famílias? O que eles dizem? Como iniciou? Quais foram esses primeiros sinais? É importante, assim, falar sobre quando o familiar descobre. Existem vários estágios, né? O primeiro estágio é a negação, né? Ele não quer acreditar, porque aquilo é muito dolorido, né? Então quando ele não você quer. Diz eles são os pais, né? Isso. Eles não querem acreditar, eles acabam negando, né? No sentido de não fazer nada naquele momento. Eu vou ficar observando, eu vou deixar, né, acontecer alguma coisa, claro que inconscientemente. E aí, esse é o primeiro estágio. O segundo estágio é controlar, né, o filho, controlar. Eles aí não deixam sair mais, aí não deixam ir na casa de certos amigos, não deixam mais sair à noite, e daí querem controlar o comportamento desse adolescente. Depois, a terceira fase é a confusão. Eles acabam não sabendo como agir nessa situação. Né? Então a família fica desorganizada e acabam cada um se isolando, não querendo falar sobre o assunto. Então eles acabam fugindo também de ter que enfrentar essa realidade. Enfrentamento, isso aí. E por último vem o esgotamento emocional, né? Exaustão emocional. Eles estão tão cansados que aí sim eles vão procurar algum tipo de ajuda, né? Então aí já se passaram muito tempo, às vezes está no início do uso, e aí quando passa esse tempo aí já está instalada a dependência, né? Então daí é um pouco mais difícil. Então a gente precisa realmente encarar, enfrentar esse problema nos primeiros sinais, né, que a gente tem, seja, né, na escola, seja em casa mesmo, seja mudança de comportamento, mesmo que não seja o uso de droga, alguma coisa está acontecendo com esse adolescente. Diante dos sinais foi constatado que o adolescente está usando drogas.
Nesse caso, qual é a melhor atitude a se tomar? Qual é a atitude mais coerente para o familiar ou responsável, seja os pais ou quem for responsável por essa criança, por esse adolescente? O que ela deve fazer? A primeira coisa, então, que eu sempre oriento as famílias é sentar e conversar. É dialogar sobre o assunto, é colocar as cartas na mesa. A gente não pode esperar que o adolescente vá falar a verdade, vá, né, dizer sim, eu estou usando. Mas é importante a família sentar, conversar, falar o que está sentindo, falar o que está percebendo e dar esse espaço para o adolescente poder falar também o que ele está sentindo e o que está acontecendo, né? Sem rótulos, sem julgamentos, né? É simplesmente abrir o coração, os pais realmente abrirem o coração e falarem, ó, tá acontecendo isso, eu tô preocupada com isso que tá acontecendo, o que tu tem para me dizer, né? E fazer perguntas abertas para que eles, né? E não simplesmente julgar e apontar o dedo porque eu sei que tu tá fazendo isso, porque eu já vi tal coisa, não, né? Porque a gente precisa resgatar esse vínculo familiar, a gente precisa trazer esse adolescente de volta para o seio familiar, né? Então, assim, a gente fala muito, um exemplo típico disso é quando os adolescentes ficam muito tempo trancados no quarto, jogando ou fazendo qualquer outra coisa, no celular, sei lá. Tá, querem que ele saia do quarto, mas o que ele vai encontrar fora do quarto, né? Ele vai encontrar cobrança, julgamento, falta de diálogo, o que ele vai encontrar? Então não adianta a gente querer tirar ele de lá do mundo dele, que ele está se sentindo bem, e trazer para cá, sendo que a gente não tem nada para oferecer. Esse mundo fora do quarto tem que ser receptivo, caloroso, né? Amoroso, atencioso, né? Para que ele tenha atenção. Se não tem nada disso, é muito mais atrativo que ele continue dentro do quarto. No quarto. Então, voltando àquela questão do que a família pode fazer. A primeira coisa, então, é uma conversa, né? E depois, eu sempre oriento, vamos estreitar esses vínculos, trazer vocês irem para o mundo dele e trazer ele para o mundo de vocês, né? Precisa ter, é uma via de mão dupla. E como eu faço isso, Mariane? Podendo lá jogar junto com ele lá dentro do quarto, né? Podendo num dia, vamos fazer o programa que tu tá escolhendo hoje, o que tu quer fazer hoje, qual restaurante tu quer ir hoje. Então poder fazer com que ele se sinta parte dessa família, para que ele sinta vontade de estar mais tempo junto com essa família, né? Dando autonomia, dando espaço para esse adolescente poder vivenciar mais momentos em família, porque para ele é um luto também, Gabriela, ele deixar de ser aquela criança e ser um adolescente independente e ter autonomia. Com responsabilidades, né, que ele não tinha quando era criança. Isso, então ele está vivenciando um luto, para ele é difícil também. Então a família precisa ajudar. O adolescente, ele vai fazer coisas erradas. Principalmente nessa fase, é uma fase que eles são curiosos, é uma fase da experimentação, eles vão experimentar, vão oferecer algum tipo de droga para o filho de vocês e ele vai experimentar, né? Em função da curiosidade, em função de experimentar, de fazer coisas novas, de ser pertencente a um grupo, mas o problema é, ele vai continuar a usar, como é que ele vai escolher isso? Ele vai só experimentar ou ele vai continuar usando? E é aí que a família entra, né? E a família precisa ter esse diálogo, esse canal de diálogo aberto para que possam conversar sobre isso e falarem sobre quais são os riscos, quais são os riscos, né, do uso de alguma substância, seja lícita ou ilícita, o que pode acontecer no seu futuro se tu continuar usando. Então isso precisa ser falado e precisa ser falado em casa, né, com as pessoas que ele confia, porque se isso não for falado em casa, ele vai procurar isso
essas informações na rua. E aí a gente corre o risco de ele estar recebendo informações erradas. Eu costumo dizer que a adolescência é a prestação de contas da infância. Então, se eu quero que o meu filho lá na frente seja, né, responsável, seja confiante, seja uma pessoa do bem, seja de bom caráter, eu preciso começar desde a infância. É a base. A base. E preciso também dar o exemplo, né, Gabriela? Né? Ele precisa ter isso em casa. Então, isso tem que ser um hábito. Essas coisas, esse tipo de conversa, esses exemplos, isso aí precisa ser um hábito dentro da família, né? Porque essas coisas não são aprendidas de uma hora para outra, né? É uma construção, leva tempo. Sim. É plantar para colher. Você vai colher as consequências, né, de deixar seu filho de lado, da falta de atenção que você teve com o filho, e aí será tarde demais. Mas é importante a gente colocar que nem tudo está perdido se a gente descobrir, né, que o nosso filho está utilizando, está no início do uso. Então, assim, existe tratamento, né, existe o apoio da família é muito importante. Nesse momento onde o primeiro impacto, assim, da família é se sentir culpada, né, onde foi que eu errei, o que que eu fiz de errado. Mas não, é nesse momento que a gente precisa estar do lado deles, dando força, ensinando, né, ajudando, porque é como eu falei, o adolescente ele vai errar, mas a gente precisa estar ali do lado deles para poder acertar, né, o caminho novamente. Puxar eles para o caminho. Puxar eles para o caminho correto e mostrar qual é o caminho correto, né? Então a gente precisa sempre estar atento e monitorando o comportamento deles. O que leva a criança, os jovens, os adolescentes a se enveredarem para o mundo das drogas? Algumas coisas a gente já comentou, né? A baixa autoestima, falta de autoconfiança, falta de autorresponsabilidade, que, né, não vai dar nada, né, eu posso fazer que não vai dar nada, principalmente a curiosidade. Para diminuir também os sintomas, que eu acho bem importante, que a gente está vivendo uma pós-pandemia, né? E as crianças, né, dessa idade, lá pré-adolescência, que viveram nessa época, né, nessa idade que eles estavam e que agora, né, já se passou alguns anos e que estão na adolescência, no início da adolescência, muitos jovens ficaram ansiosos, ficaram deprimidos. A questão das companhias, né, de pessoas que já utilizam ou que puxam, né, esse adolescente para também começar a iniciar o uso. Um fato que eu acho que é bem interessante, eles quererem pertencer a um determinado grupo, aquele grupo de amigos. Isso é bem importante. Que às vezes são excluídos. O pertencimento, né, ou a manutenção daquele grupo. Isso às vezes até na própria cabeça, ninguém fala nada, mas ele pensa, se eu não fizer o que eles estão fazendo, eles vão me escantear, não vão mais me convidar para as coisas, vão me excluir, né? Outra coisa importante é a insegurança. Às vezes muitos jovens usam da droga porque se sentem naquele momento mais, né, mais fortes, mais fortalecidos de poder fazer alguma coisa. Então ficam insegurança. Ficam mais seguros, alegres, seguros, né? Principalmente quem é muito tímido, né, Gabriela? Quem é muito tímido procura algum tipo de droga para poder, até a bebida alcoólica, se né? sobressair. Para poder se soltar um pouco mais e se encorajar a fazer coisas que, se tivesse normal, sem uso de nenhuma droga, não se animaria a fazer, não conseguiria fazer, né? Então, tudo isso são questões que acontecem normalmente na vida do adolescente, mas a gente precisa estar ali atento para poder orientá-los, né? E se os pais estão atentos, isso não vai acontecer, né? Não, ou até acontece, mas a gente orienta, consegue e aí não fica acontecendo. Salvar antes que ele se afunde naquela areia movediça, né? Diria assim, né? Mariane, muito obrigada
Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Planeta Delas. Virá outras vezes, porque eu acho que esse assunto é inesgotável, né? Tem outros, dentro desse tema tem muitos outros assuntos para falarmos, então já está convidada para vir outras vezes. Então, Gabriela, o que eu queria dizer, como eu já falei, né, vocês percebendo esses sinais, volto a dizer, pode ser, tem uma grande chance de ser, né, o uso de algum tipo de droga. Porém, também pode ser alguma outra coisa, mas mesmo assim o seu filho está precisando de ajuda, né? Então tem que ficar alerta, monitorar o bem-estar do seu filho. Mas tem, como eu também falei, tem ajuda, tem tratamento, né? Mas a família, ela precisa aceitar este momento para poder então procurar algum tipo de ajuda. Então hoje existem aí até tratamento gratuito, né, no CAPS daqui de Cuiabá, tem o CAPS AD, então eu trabalhei por 15 anos num CAPS, então o trabalho é maravilhoso, é uma equipe multiprofissional. Eu trabalhei num CAPS, mas não foi aqui em Cuiabá, então, e o meu trabalho, hoje eu trabalho online, né, eu faço mentorias para essas famílias que precisam de ajuda, porque dentro do CAPS é mais voltado pro usuário, né? E aí Você faz um trabalho mais extenso, né? Isso, eu trabalho com a família, eu ajudo a família, principalmente também na prevenção. Então eu tenho meu perfil no Instagram, é Mariane Colares, com 2 L's, PC. Lá eu falo sobre a prevenção e sobre as minhas mentorias, como, né, ajudar hoje as famílias a protegerem os seus filhos das drogas. Se você quiser deixar seu telefone, se alguém quiser entrar em contato com você, você pode. Tá, o meu telefone é 55, não é daqui, 991919968. Muito obrigada.